Boa noite, boa noite. A gente tinha uma companheira na casa que na época não tinha microfone. Aí ela começava falando assim baixinho: boa noite, boa noite. Aí tava aquele burburinho no salão, lá naquele salão antigo lá. Muitos de vocês de repente não conhecem o salão onde aconteciam as reuniões. Você conhecia, Inês? O salão antigo? Conhecia, né? Mas tem um povo novinho aqui que não conhecia o salão antigo não, que hoje é o salão do abraço. Aí ela falava assim: olha, meus companheiros, vamos. Aí as pessoas iam, a serenar os corações. É a tua xará, Inês. Era a Inês, tua xará. Gente, chegamos, né? Parece até a Teresópolis está parecendo a Transilvânia. Daqueles contos, né? Chovendo o dia todo, relâmpago. Por aqui, Marcelo. Gente, então vamos começar? Deixa o povo começar a chegar. Tranquilo, pode chegar tranquilo. Casa espírita não pode ser muito agitado, não. Tem que ser tudo na paz. Eu abri aqui o acaso e é do livro do Minuto de Luz do Pastorino, número 35, Não Esqueça de Orar. O Pastorino fala assim pra gente: a oração não altera os desígnios de Deus, ou seja, o funcionamento da lei. Entretanto, nos predispõe a receber ajuda espiritual. Os mensageiros do bem estão sempre apostos para servir, socorrendo-nos em nossas necessidades ou quedas. Porém, é indispensável que se faça ligação entre a nossa mente e a esfera em que eles vivem. Quando você eleva seus sentimentos em prece, sua alma se torna sensível às vibrações do alto. Não esqueça de orar. Orar sempre, conforme recomendou Jesus. Então, vamos orar, né, meu povo? Vamos orar a Ti, Jesus. Que apesar das dificuldades terrenas, cá chegamos à Tua casa. E hoje, em nome desses espíritos encarnados e desencarnados, eu oro com um pedido só: que possamos alcançar a Tua paz, que possamos alcançar o querer bem que espírito como Tu quer para essa humanidade. Que possamos ser espíritos dóceis, não no sentido de fugir da luta, mas dócil no sentido de lutar para a nossa reforma íntima, de lutar para sermos melhores. Fica conosco, mestre, e que aqueça o coração da nossa companheira que hoje falará justamente no Teu nome, porque precisamos de Ti. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Gente, Cleide hoje com vocês. Tia Cleide, eu chamo de Tia Cleide. Não, tá bom. Boa noite, tá dando para ouvir bem? Ele é meu secretário, por isso aqui, porque sempre que eu uso algum exemplo ruim, eu chamo o Zé. Gente, boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos à nossa casa, né? Sempre com a alegria que a gente tem de falar um pouquinho de Jesus e da doutrina espírita, é sempre um prazer para a gente. E a gente escolheu um tema que é muito simples para nós, né? Parece óbvio essa pergunta e parece óbvia a resposta, não parece? Mas não é. Mas não é. Essa pergunta pode ter muitas respostas, tanto entre nós, tanto para nós mesmos, nas várias idades pelas quais passamos, como entre vários cristãos, nas suas denominações diferentes,
né, a gente pode encontrar respostas muito diferentes. Mas o que importa é que cada um de nós busque a sua resposta. E que a sua resposta faça sentido para você, né? Então, eu encontrei um texto. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por Khalil Gibran. E até porque muitas coisas que ele escreve, como era libanês, e ali muito próximo, né, todas as histórias também deles se aproximam muito da cultura, da forma de viver. Então, as histórias, né, elas trazem um pouco daquele clima do tempo de Jesus também, né? E desse livro especificamente, eu trouxe uma historinha para nós, que nós vamos refletir. É uma parábola do livro Jesus, o Filho do Homem, que é um livro lindíssimo. Efraim de Jericó. Então, é uma parábolazinha, nós vamos ler. E vamos aqui extrair, então, a nossa reflexão sobre por que eu preciso de Jesus. Vamos lá? Efraim de Jericó. Ele diz assim: Quando ele retornou a Jericó, procurei-o e disse-lhe: Mestre, no dia de amanhã, meu filho tomará uma esposa. Rogo-te que nos honre com a tua presença nas bodas. Faltou um S aí. Nas bodas. Como honraste as bodas em Caná, na Galileia. E ele respondeu: É verdade que uma vez eu fui a uma boda como convidado, mas não mais serei um convidado. Agora eu próprio serei o noivo. Vamos guardando alguns detalhezinhos aqui. Suplico-te, mestre, vai a bodas do meu filho. E ele sorriu como que a me repreender e disse: Por que me suplicas? Não tem bastante vinho? Guarda essa pergunta. Por que me suplicas? Não tens bastante vinho? E ele respondeu então, Efraim: Meus cântaros estão cheios, mestre, mas imploro-te, vai às bodas de meu filho. Então ele disse: Quem sabe? Talvez eu vá, e com toda certeza poderei ir, se teu coração for um altar em teu templo. No dia seguinte, meu filho se desposou, mas Jesus não veio à boda. Presta atenção, não veio. E embora houvesse muitos convidados, para mim foi como se ninguém tivesse vindo. A bem da verdade, ao receber os convidados, nem eu próprio estava lá. Talvez, quando o convidei, meu coração não fosse um altar. Talvez eu ansiasse por um milagre. É um texto pequenininho, mas tem tantas coisas aqui interessantes para a gente refletir. Isso aqui é uma parábola, né, gente? Então, é uma narrativa curtinha, com uma linguagem figurada, que traz em si uma mensagem ou conteúdo moral. Então, vamos considerar aqui algumas figuras que tem aqui dentro para a gente pensar e para a gente refletir. Então, vamos a uma primeira figura. Antes de a gente refletir, que figuras que aqui a gente pode tirar, gente? Bodas, vinho, altar, templo. Exatamente, vocês estão muito bem, estão craques. Isso aí, são as figuras que ele apresenta aqui e que nós vamos pensar um pouquinho sobre elas. A primeira, as bodas. O que é uma boda? Bodas é uma cerimônia de casamento, né? Bom,
Mas o que no caso aqui a gente poderia pensar que ela representa para nós essas bodas? Porque Jesus não ia trazer uma mensagem, ou mesmo quem escreveu, usar essa figura à toa, né? Então, o que poderia representar as bodas? As bodas representam o coroamento de uma etapa de nossas vidas. Não é assim? A gente namora, passa por várias... Quer dizer, era, né? Era, né? Não, mais ou menos. A gente namora, conhece, né? Faz os projetos, né? E tudo, até chegar no quê? No coroamento, no ápice desse período que é a união, né? Então, mas então representa uma etapa de nossas vidas. Quando nos consorciamos com a lei maior. O que é consorciar? Né? Eu consorte, né? Eu vou me associar, eu vou me unir, vou me juntar com a lei maior, com as metas do bem, com o progresso meu e daqueles a quem a minha ação no mundo afeta, e também com o amor. Então, esse é um processo, vejam, gente, que tudo isso que está aqui é um processo longo, de tempo, de aprendizado, de construção, né? De vida, até eu poder reconhecer essas coisas em mim. Porque não é fácil a gente reconhecer, nossa, hoje eu olho para trás, hoje eu me vejo desta maneira, com estas aquisições. Não é fácil, mas é uma construção. Então, as bodas teriam esta representação para nós. O vinho. O que assim, o vinho normalmente ele tem um significado, né? Ele significa abundância, significa vitalidade, significa um sentimento ou um pouco de divino também, o sangue da vida, né? Tudo isso a gente encontra como significado para o vinho. Então, para nós aqui, o vinho representa também nossas conquistas ao longo da vida. Então, lembram do episódio das bodas de Caná? Então, tinham aqueles jarros enormes, né, que se guardam, né, para reservar os vinhos. Então, as nossas conquistas ao longo da vida são os recursos acumulados tanto no campo das realizações materiais e de relações, quanto no campo das aquisições morais e éticas nossas. Então, o vinho representa aqueles jarros enormes de vinho, nós estamos ali, vamos guardando esses recursos que são nossos, né? E as aquisições morais que são individuais, que são os valores individuais, e éticas, que são os nossos valores, né? Nas relações coletivas, para a gente saber e conviver coletivamente. Então, vamos guardando. Então, o vinho tem esse significado. O templo e o altar. Lembra que Jesus falou que poderia ir? Ou até poderia ir, sim. Mas ele deu uma condição. Se o teu coração for um altar. E não é simples também, né? Então, vamos entender. Tanto o templo e altar, o que traz ao nosso pensamento? A gente se refere sempre a algo sagrado, né? Templo, altar, sempre são coisas sagradas, são coisas íntimas, coisas preciosas, né? O nosso corpo é o templo onde nos abrigamos. Nós, espíritos encarnados, nos abrigamos no nosso corpo, é o nosso veículo, é nossa ferramenta que nos permite nos expressar, né?
onde tudo se constrói, não é? E de onde tudo se esparge para o mundo, não é assim? Eu cresço, eu construo, eu, espírito, utilizando esta ferramenta, né, que é a minha ferramenta, eu construo, eu aprendo, eu tenho a minha profissão, eu ajo no mundo e de mim sai o quê? Cada um. Nossa querida ali é médica. Então, dela esparge todo o seu talento na área da saúde, outro na área da educação e assim sucessivamente. É o talento de cada um que vai espargir de cada um na nossa construção desse corpo que é o nosso templo, né? E o coração? O coração é o altar. O altar, né? Alguém tem altarzinho em casa ainda? Não são os católicos. Olha lá, ó. Tem altarzinho em casa, né? Por que significado que tem um altar? É precioso, né? Tem gente que tem seu altar, às vezes é um desse tamanhozinho assim, com um santinho, às vezes com uma coisinha, mas aquilo ali é precioso, porque é reservado um lugar para algo que é especial para mim. Então, nosso coração é um altar, né, onde eu vou reservar para todas as coisas que são preciosas, que são nosso tesouro, não é assim? E nós guardamos o nosso tesouro no nosso coração, né? Simbolicamente, né? Então, tudo que é especial e sublime está neste altar, que é o nosso coração. Então, vamos juntando todas essas peças. Tem mais, né? O que está faltando? Tem mais uma coisinha aqui importante. Mestre. O que é um mestre? Mestre é um professor. É aquele dotado de excepcional conhecimento sobre alguma coisa. Por isso é chamado de mestre. É aquele que é referência, que está acima dos demais e que os demais o seguem, né? O consultam, que são guiados por ele, que são conduzidos por ele. Esse é o mestre. E aí, nesta parábolazinha, a gente pode ver Jesus, o mestre. Primeiro ele foi como convidado. E aí que está o X da questão aqui. Por que Efraim convidou Jesus? Por que nós convidaríamos Jesus para a nossa festa, para a nossa boda? Né? Então, o mestre como um convidado especial, para um momento especial para mim. Mas também tem o mestre, que é o noivo, com quem nos consorciamos. Mudou totalmente a situação. A boda mudou totalmente. É outra situação. E é isso que Jesus vai fazer com a cabeça do Efraim. O mestre é o modelo mais perfeito que podemos almejar. Isso a gente encontra onde? Está ali, pequenininho ali, ó. Né? No Livro dos Espíritos, questão 625. Então, Jesus para nós, né, é o mestre, é a imagem de perfeição que na Terra podemos almejar. Que até hoje, todos os seus ensinamentos e todas as suas palavras cabem em qualquer filosofia mais elevada que tiver na Terra. Ainda não foi batida. E ela cabe em qualquer uma, toda e qualquer filosofia que atende a uma moral elevada, ela vai respeitar Jesus. Então, por isso, ele é, para nós espírita, o nosso guia, o nosso modelo. E aí constitui outro problema. Outro problema. Nós estamos aqui, então, falando de Jesus. E quando Efraim convida Jesus, né, se ele convida, ele citou as bodas de Caná, né? Então é porque Jesus já tinha feito
muitas coisas e que ele já conhecia a fama de Jesus. Veja quem é. Ele disse, ai, vai no casamento do meu filho. Era o que ele queria. Né? Nossa, mas foi um sucesso no casamento lá em Caná. Né? Eu queria esse sucesso. Será que era isso que ele queria? Também. Então, são essas questões, né, de uma forma figurada, que nós vamos procurar em nós. Por que eu preciso de Jesus? Por que eu quero Jesus perto de mim? Por que razão eu preciso dele? Podem ter várias razões e depende em que estatura do meu desenvolvimento eu estou, né? Por que eu preciso de Jesus em minhas bodas? Aí a gente já vai falar em quê? Em quê? Na minha vida, na minha trajetória, e eu cheguei num momento tal que eu já estou chegando no momento em que eu preciso me consorciar com alguma coisa. E aí que a pergunta cabe. Qual é a razão para isso? Eu vou simplesmente porque eu preciso ter uma religião? Porque simplesmente eu digo... Quantos de nós somos assim? Ah, eu sou cristão. Enche a boca para falar, eu sou cristão. E é cristão? Porque ser cristão não é ser católico, não é ser espírita, não é ser metodista, não é ser nada disso. Ser cristão é o quê? Seguir o Cristo. O que não é fácil. Porque Cristo, ele era ele. Então, ele viveu como ele. O Espírito Cristo viveu. E apesar de ser o homem Jesus na terra, ele viveu as lutas que ele soube e que ele quis viver. E que ele precisava viver para exemplificar para nós. Então não é fácil. Sim. Também pode ter esse olhar. Então, Jesus é o homem encarnado. Mas ele é o Espírito Crístico, que é a mensagem. A mensagem veio através dele. Mas o homem Jesus enfrentou todas as dificuldades que todos nós enfrentamos. Mas quando ele já estava como Jesus, ele já havia passado também por muito mais experiências que nós ainda estamos passando. Mas só que nós já estamos no momento da boda, das bodas, porque senão ele não estaria aqui naquele momento e não diria para nós que vocês podem fazer o que eu digo. Então nós estamos no momento da boda, no momento de nos consorciarmos com ele. Porque senão ele ainda não teria deixado a mensagem e o exemplo vivo, porque ele viveu, e ele fez, e ele falou. Teve uma vez que, usando esse texto, alguém falou assim, mas Jesus não falaria assim, faria essa pergunta. A pergunta do, por quê? Está faltando vinho aí? Por isso está me convidando? Ele não falaria? Jesus falaria. E falou coisas muito mais duras. Chamou de hipócritas sem ofender. Nós, se a gente chamar alguém de hipócrita aqui, a gente está ofendendo, a gente está sendo violento. Né? Ele não. No lugar certo, na hora certa, de forma pedagógica. Chamou seus irmãos de caminhada, homens de pouca fé. Já falei tanto. Né? Mas o que ele fazia? Jesus entregava a pergunta, entregava a assertiva, para que o quê?
para que aquele movimento, o impacto daquela fala dele mexesse com a pessoa. Esse era o método de Jesus, né? Então vamos pensar como está a nossa preparação para a nossa boda. Nós chegamos na doutrina espírita e isso é um sintoma. Isso é um sintoma, porque saímos, não que as religiões diferentes elas não sejam importantes, elas são importantes, cada uma dentro da sua realidade, ela faz feliz e é importante para todas as pessoas. As pessoas têm que estarem felizes, isso é o que importa. Mas o Espiritismo tem um diferencial, porque ele nos coloca com a tarefa na mão. Nós não estamos passivos. Nós não vamos a uma igreja para ouvir e entregar o nosso destino nas mãos de ninguém. Ou simplesmente esperar que algo aconteça, porque está escrito. Nós não somos assim. Então, nós já estamos com o quê? Como diz lá, a charrua na mão. Então, tudo fica diferente. Então, nós estamos já no momento das bodas, de nos comprometermos com a mensagem do Cristo, em viver a mensagem e não só dizer eu creio. E falar eu acredito em Jesus é fácil, mas justificar a crença é que é difícil. Por que você crê? Aí complicou, agora complicou. Aí não faz pergunta difícil. Por que você é espírita? Ah, porque eu acho legal. Por quê? Você já entendeu por que é? São esses pequenos detalhes, essa é que é a pergunta. Eu sou quem procura. Então vamos pensar. Eu sou aquele que procura o convidado, Jesus, olha que lindo, para abrilhantar a minha festa. E olha só, Jesus na minha festa, né? É um casamento do meu filho. Ou sou aquele que vou à festa, que preparo a festa para me consorciar com o noivo, que é Jesus. Ele disse que agora ele não é mais convidado, ele agora é o noivo. E para eu me consorciar, para eu me associar, para eu me comprometer, não é que eu tenha que ser perfeito, não, gente. Eu não preciso ser perfeito, mas eu tenho que ter o comprometimento com esses princípios e esses valores. Eu ainda posso errar, mas eu vou saber. Nesse ponto aqui eu não estou aguentando, não, mas eu sei que eu não posso. É diferente do que ter o prazer de fazer uma outra escolha. Ou de justificar e fazer todas aquelas coisas lindas que a gente já sabe fazer muito bem, que é adulterar todas as coisas, ideias e pensamentos. Inclusive, hoje, quando a gente fala de cristianismo, quando a gente fala, tem que ser cristão, será que a gente está falando a mesma coisa? Porque lá no começo, Roma já mudou tudo. Já, né, fez uma conta de chegar para agradar, não a gregos e troianos, mas a romanos, né, e judeus convertidos. Então, fez uma conta de chegar, já mudou. E onde que ficou o Cristo? Não sei. Muitas coisas que a gente perdeu. Muitas coisas que a gente perdeu e que foram mudadas e adulteradas. E até hoje nós pegamos a palavra, lemos de forma literal, né, e ajustamos ao nosso interesse temporal. Que na verdade não é bem assim. Que na verdade Jesus não era a luta de Jesus. E a gente muda. A gente enche a boca para falar de Jesus.
Na paz de Jesus. Que paz? Eu estou promovendo a paz? Que guerra? Essa guerra que nós estamos fazendo aqui, essa guerra que ele veio promover, essa guerra íntima, como diz a música, né? Ele tirou a nossa paz e a nossa calma, porque agora eu não tenho desculpas. E quando eu tenho desculpas, quando eu uso desculpas, eu sei que eu estou usando desculpas, né? Aí a perguntinha ali. Continuamos pensando. Por que me suplicas? Não tem bastante vinho? Quais são as aquisições que eu já tenho? Porque eu posso ter um monte de potes de vinho. Mas qual a qualidade do meu vinho? Quais são os recursos que eu estou ajuntando? Quais são as aquisições que eu juntei? Pode estar cheio. Mas qual é o vinho que eu juntei durante a minha vida? Qual é o vinho? Pois é, eu preparei as bodas, mas o vinho que eu tenho para oferecer é qual? Aí eu chamo Jesus. Ah, meu Deus, o meu vinho não é lá essas coisas, não. Eu vou chamar Jesus que vai dar um jeito no meu vinho. Né? Qual é o vinho que eu ajuntei? O mestre chama atenção para a intenção do convite. Essa é a intenção que nós temos que pensar em nós. Por que eu busco Jesus? Eu estou disposta já a me consorciar, me comprometer com Jesus? Ou por enquanto eu só estou falando, só de passagem? Né? Eu venho à casa espírita, eu vou à igreja, o que seja, lindo. Eu saio, pronto, já não sou mais, já não tenho compromisso. E aí eu faço isso, faço aquilo, faço outra escolha. Já não ajo em harmonia com essa escolha. Porque é difícil. É difícil não brigar. É difícil não apontar o dedo. É difícil não achar ruim com o outro que não concorda comigo. É difícil não depreciar a atitude do outro porque eu faria diferente. Porque nós ainda somos movidos por esse orgulho, por esse egoísmo. Em todos os sentidos. E que a gente não percebe. Mas é isso. Então a filosofia do Zé não é a minha. Então, ele que fique no grupinho dele. Mas não foi isso que Jesus fez. O exemplo dele foi outro. Ele pegou um grupo de 12, cada um representando uma parcela da humanidade em suas características de vida, de pensamento, de conduta, de moral. Cada um deles, se vocês observarem, cada um deles representa. E ele juntou esses 12 para trabalharem juntos, porque um precisava do outro. O que faltava em um, sobrava no outro. O que um não conseguia, o outro conseguia. O que um não tinha iniciativa, o outro tinha. O outro, aí um puxava a rédea, não, está demais. Né? E é isso, a vida é isso. A vida é isso. A gente não pode ser egoísta e achar que eu vou viver num reduto onde tudo me agrada. Isso é uma ilusão. E não é a luta que Jesus lutou. Porque cada um de nós é o outro lado do noivado em potencial. Todos somos. Todos somos especiais para aquele altar que Jesus tem. Mas ele espera que nós também tenhamos o altar para todos os demais. Né? Repete para mim.
Judas, Simão Zelote, Levi, os irmãos Tiago e João, que eram brigões até onde chegou e parou, né? André, que era bastante disperso, e por aí vai, cada um deles. Se você for ver a característica de cada um deles, Filipe, cada um deles, o Tomé desconfiado. E olha a importância de Tomé, porque ele desafiava Jesus o tempo todo. Mas isso era importante, nós devemos ser muito Tomé ainda, porque a gente precisa saber. A gente ainda quer buscar. A gente ainda tem muito do Simão Zelote, do guerrilheiro, que quer, que se deixar, não, acaba logo, fuzila logo, porque isso aí está errado, isso aqui não serve. Calma, Simão, volta. Tem outra forma de agir. Tem o João, que apaziguava, mais doce, não. Ele acompanhava nas situações mais dramáticas. Então, Jesus sabia usar cada um deles. Então, se fosse para o enfrentamento, e mandava os irmãos lá briguentos, mas menos, nem tanto, né? Mandava lá, vai lá, vê o povo lá, prepara o terreno que eu vou. Mas não precisa bater. Não precisa bater, né? Então, veja, traz para nós, a nossa vida é assim. Nós somos muito diferentes. Mas mesmo com as nossas mazelas individuais, nós trazemos os talentos que nos são peculiares e que são importantes para a economia total da relação do mundo, né? Então, esse aqui, olha, o mestre chama a atenção e nós vamos pensar. Nós dizemos que somos cristãos, né? Somos? Somos? Estamos aprendendo a ser cristãos. Estamos aprendendo a ser cristãos. E precisamos aprender a separar ser cristão de ter uma religião. Porque muitas pessoas que são de outras filosofias e religiões e são cristãos. Porque apesar de viver e ter costumes e hábitos diferentes, eles agem segundo os princípios que Jesus ensinou. Muito mais do que nós. Então, ser cristão é uma escolha, não é um rótulo religioso. E às vezes, o que nós fazemos? A gente levantou bandeira como cristãos, com o cristianismo, fizemos guerra, invadimos países, nações, matamos, discriminamos, isolamos pessoas, hoje cancelamos, né? Hoje cancelamos. Cancelamos em nome de Jesus. E não é isso que Jesus fazia, era o contrário. Ele agregava. Estava conversando com o Antônio no início com relação a Samaria. Quanto ele deu o exemplo dos samaritanos, para quê? Por que ele falou dos samaritanos? Por que ele foi na Samaria? E que aquela mulher lá do poço foi considerada a primeira propagandista de Jesus. E criou um efeito, um burburinho na Samaria e fez efeito. Porque impactou a vida deles. Imagina entre os saduceus, que não acreditavam em mais nada além da vida. Morreu, acabou. Eles viviam dentro de preceitos bastante rigorosos, bastante corretos dentro da lei, mas morreu, acabou. Imagina o impacto de pensar que a vida é mais do que isso. Deu nó na cabeça deles, né? Jesus não criou templos de pedras e nem criou religião que definisse um tipo de conduta ou profissão de fé. Jesus não criou isso, nós é que criamos.
Nós aqui, espíritas, nós não temos que ir a público e confessar a nossa fé. A gente precisa fazer isso? Mas muitos têm. Né? Tem condutas, hábitos que são específicos daquele grupo, mas não é específico de Jesus. Não respeitou nenhuma regra, não exigiu nenhuma regra. Ele respeitava Tiago, que era mais rigoroso com a lei, com a religião. Respeitou Pedro, que era uma bagunça total. Né? Ou ele lembrou do Judas. Ele respeitou os romanos, atendeu aos romanos. A todos. A todos. A gente falou, né, que ele passou do outro lado, lá nos Gadarenos, lá para resolver os pepinos. E eles não podiam pôr o pé lá, porque eram criadores de porcos. Mas ele foi. Não é isso, não é o corpo, não é as coisas materiais que vão fazer a diferença para nós, mas é o que nós sentimos e a nossa ação em direção ao próximo é que faz a diferença. Não é o que se eu como porco, ou se eu como peixe, ou se eu não como nada, né? Como João Batista só comia gafanhoto, sei lá. Até é muito engraçado, né? Mas isso não faz a diferença, isso muda. Muda se junto com a escolha que eu faço, há uma escolha, uma transformação íntima. Não adianta eu fazer jejum, aquela coisa linda, maravilhosa, mas por dentro não existe nenhuma intenção verdadeira, que é essa intenção que está na pergunta. Né? Ele elegeu o coração como altar sagrado, que deveria ser purificado e abrigar todo o nosso tesouro, e em especial a sua presença. Como seria essa presença? Eu lembrei lá do capítulo 6 do Evangelho Consolador, quando ele fala, né? Vai lá, trabalhar a terra, ganhar o pão, enquanto isso, nenhum de vocês está deserdado de mim. Eu vou estar ali, né? Eu, o jardineiro fiel, semeando ali os seus pensamentos. Mas eu só vou conseguir fazer isso se o campo mental, que é meu, já estiver num consórcio, num comprometimento, numa associação com ele. Porque senão ele não consegue. E isso não é tudo na nossa vida, gente, até aqui. Aqui, nesse momento, nesse exato momento da nossa reunião pública. Nós viemos aqui. Então, os espíritos prepararam tudo desde de tarde. Prepararam a sala do passe, prepararam em torno da casa, limparam tudo. Os espíritos que vieram e que já de antemão sabiam dos trabalhos e das necessidades dos que viriam aqui hoje. Os espíritos que provavelmente me acompanham. Então, cada um de nós, no seu papel, se não estamos sintonizados com eles, você só está esquentando a cadeira. Até eu. Se eu estiver aqui, eu posso ter decorado, falar lindo, maravilhoso. Mas é só uma fala, não é sentida, não é de verdade, eu estou sozinha. E o efeito disso, mesmo que as pessoas não percebam, ele acontece. Para mim, é uma dívida muito grande. E uma responsabilidade, porque a nossa fala impacta o outro. E o que eu disser impacta o outro, e eu sou responsável pelo que eu falo para o outro. Então, se nós não estamos sintonizados aqui, esses amigos não conseguem. Não podem fazer um tratamento nela que estava previsto, porque ela não deixa. Né? Os amiguinhos que vocês trouxeram, a gente traz os coleguinhas tudo junto, né? Também, coitados, né? Também são prejudicados. E aqui é a mesma coisa.
Como é essa presença? A presença se dá assim, quando eu me associo a Ele. Jesus quer estar presente, mas não apenas para produzir espetáculos ou milagres em nossas bodas. Seria adoração em vão. Quantos anos adoramos em vão? Só de palavras, de gestos bonitos, de hábitos, né? Roupas bonitas, e só. É em vão. Por isso que continuamos fazendo as mesmas coisas, porque isso não veio para dentro do templo, não fez as mudanças, então continuamos fazendo a mesma coisa. E a gente não pode, a gente faz isso aqui com os expositores espíritas de nome, né? Aí vem o espírita aqui de nome, aí corre todo mundo, deixa eu tirar uma fotinha para guardar. Então, eu vou, aqui, isso aqui. Vai lá na minha casa. Eu vou usar do brilho do outro, mas não é isso. O brilho é seu. Você que tem que construir o brilho das suas bodas, da sua festa, da sua vida. Cada um tem o seu, ele tem o papel dele. Agora, se eu convido aquela criatura para fazer a exposição aqui, porque ele tem uma mensagem muito boa, porque ele vai contribuir com todos que estão aqui, é o convite injusto. Não é para dar nome à minha casa. Não, é totalmente diferente. É porque é alguém que vai trazer algo de especial para o nosso templo, para o nosso altar. E Jesus falava já: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, se o coração está longe de mim, ele não vai na boda. O que ele disse? Eu até posso ir, mas se o seu coração for um altar. Sepulcros caiados também, né? Lindo, mas por dentro, um negocinho que a minha mãe falava, como é que é do pão? Pão bolorento, né? E também mesma coisa. Então, é fácil a gente falar da boca para fora, mas viver é que é difícil. Mas vou repetir, não temos que ser perfeitos, porque, como a Tânia disse, a gente está aprendendo a seguir o Cristo. Mas quando a minha intenção, essa que é a chave, quando a minha intenção, ela é genuína e verdadeira, eu posso errar. É porque eu ainda não consigo fazer, mas eu continuo. Né? A questão está aqui, no que eu quero, por que eu quero. Jesus não se nega a ir às bodas, mas para tal, é o que nós estamos falando. Eu preciso fazer alguma coisa. Ele nunca vai se negar, através das suas irradiações, em estar conosco. E sempre está. Outro dia também aqui a gente falou, né, que perguntasse, você já pensou, quando Jesus voltar, como é que você vai ficar? Eu falei, Jesus vai voltar, ele já veio, ele está. Ele está. A questão é se eu estou com ele. É se eu abro as portas para ele. Mas para isso eu preciso fazer as mudanças necessárias para isso. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então não adianta Senhor, Senhor, ajoelhar e fazer oferenda e mais não sei o quê, todas essas coisas, e transformando para as condutas de hoje, se isso não for de verdade. Como em tudo, como nas nossas relações uns com os outros.
Se não é de verdade, não funciona. Olha na nossa reunião mediúnica, quando você atende o espírito, se você não fala de verdade, não funciona. Eu posso não perceber, eu só estou ouvindo, mas eles percebem. E eles dão retorno. Se aquilo que você está chorando, debulhando em lágrimas, meu irmão, mas não é de verdade, você não está sentindo? Não funciona, não cola. E as nossas relações na nossa vida, elas também têm que ser verdadeiras. Eu não tenho que fingir que eu gosto da Carlinha. Mas eu gosto. Mas nós construímos. Amanhã eu vou gostar mais. Mas por quê? Eu não fiz de conta. Tenho que ser honesta com ela. Então, eu não vou chegar com uma pessoa que eu não tenho intimidade ainda. Meu amor, aquelas coisas, você é linda, maravilhosa. Eu não conheço a pessoa. Parece um exemplo pequeno, mas nas grandes coisas é assim. Eu vou tratar com carinho, com respeito, até porque eu vou construir um caminho para aquela pessoa. Amanhã eu posso apertar bastante, porque aí eu já conheço. Porque aí nós já fizemos os laços. Mas a gente não pode não ser verdadeiro. Né? Kardec pergunta em seu comentário, no item 9 do capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos no Evangelho, ele fala assim, é um pedacinho, mas o pedaço do texto é quase todo dentro desse mesmo questionamento. São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Então, nos últimos tempos, nós enchemos a boca para falar que os cristãos, e nós fomos, nesses últimos tempos, caridosos. Não é a caridade material, não. Caridade de relação. Indulgentes para com nossos companheiros. Andamos bastante briguentos. Bastante, né? Cancelamos muito por motivos tão fúteis, tão pequenos. E ainda assim, levantando a bandeira de ser cristãos. Então, essa pergunta, ela tem que bater fundo em nós, para a gente saber onde que a gente está. Né? Está acabando meu tempo. Como podemos nos consociar com Jesus? A gente precisa casar com Jesus, nos unir a Jesus. Ele ser o rumo, a meta, né? o norte da nossa vida. Mais uma vez, não conseguimos ser top de linha ainda, mas é para fazer. A gente não pode colocar tudo no futuro, porque o futuro só acontece se o projeto começar agora. Ele se desenha agora. Ele não acontece por milagre do lado de lá, né? Lá na frente. Lá na frente ele vai ser presente. Que presente? Se não foi feito a base aqui. Então o futuro, ele se desenha agora, neste presente, neste momento. Então eu preciso pensar. O mestre não espera de nós grandes demonstrações de santidade. Até porque os santarrões são meio chatos, né, gente? São meio chatos, meio pedantes. E às vezes é só garganta. Nem cântaros lotados de vinho, porque eu posso ter cântaros lotados, mas de má qualidade. Eu juntei um monte de porcaria. Nada que vale a pena ser consumido ou oferecido. Né?
mas espera que nossos corações sejam o altar da sua verdade. Que demonstremos vontade e esforço em lutar as suas lutas. Quais foram as lutas de Jesus? Quais foram as lutas de Jesus? Leiam detidamente o Sermão do Monte. Justiça, amor para o próximo, a busca do equilíbrio, de uma construção da sua humildade, da sua integridade, da sua serenidade, na sua forma de lidar com o outro, com o mundo, na construção da paz, na cordialidade, na concórdia. Essas são as lutas do Cristo. As lutas contra a miséria, a pobreza, o abandono. Ele defendeu as mulheres, os doentes, os excluídos. Quantos eram levados e abandonados nos vales dos leprosos quando eles não eram leprosos, mas eram os enjeitados. Então, faz de conta que é leproso e deixa lá. Como fazíamos no Holocausto Brasileiro, em Barbacena, nos manicômios. As meninas que engravidavam, os que tinham problemas de mediunidade, os que tinham problemas com drogas, eram enjeitados e taxados como loucos e jogados lá. Eram os excluídos. Essa foi a luta de Jesus contra isso, dando dignidade a todos eles, recuperando aqueles que não enxergavam, que estavam na mendigância. Quantos na mendigância que Jesus tirou e levantou para que ele se olhasse com respeito, apesar da sua sujeira física. Porque você não é a sujeira. Você não é a pobreza que você traz externa. Porque muitas vezes você está vestido de ouro e está podre por dentro. Então, quais são as lutas de Jesus e quais são as lutas que nós abandonamos? E que seus ensinamentos estejam vivos por toda parte. Os ensinamentos de Jesus, como eu disse lá no início, cabem em todas as filosofias, em todos os tempos. Por enquanto, é atemporal. Tanto que as coisas que eram relativas aos hábitos e costumes ficaram lá, apesar de que tem alguns irmãos que ainda querem resgatar aquilo, trazer para cá, né? Lá do Velho Testamento, e quer que aquilo seja... Mas aquilo faz parte daquela época, não tem... Né? Agora, a questão, o ensinamento moral de Jesus, ele prossegue. O que é verdade não morre. O que é verdade permanece. E nós podemos ver por nós mesmos, na nossa vida, das coisas que fazem parte da construção da nossa história. Quantas bobagens a gente lembra, ficou lá para trás, a gente já nem liga mais. Mas aquilo que foi essencial da nossa vida, a gente não esquece, porque é verdade, porque é a essência da nossa história e ela vai continuar e vai passar para outra vida, porque faz parte da identidade deste espírito. O Mestre espera que possamos abrilhantar nossas próprias bodas, com nossas próprias mãos, transformando a nós e ao mundo como Ele mesmo fez. Ele disse, eu venci o mundo. O nosso Evangelho tem o capítulo O Homem no Mundo, que é um capítulo super feliz, que nos diz o quanto nós somos responsáveis pela construção do mundo. Não é Jesus que vem fazer, não é Deus que por milagre vai fazer as mudanças. O ensinamento está aqui. A biblioteca está aqui, Jesus deixou. Agora, quem tem que fazer, quem tem que botar a mão na massa, que o projeto está aí, somos nós. E nós encarnamos, desencarnamos, melhoramos e vamos melhorando o projeto.
Todos estamos envolvidos nesse projeto do mundo melhor. Todos nós temos a nossa cota de responsabilidade e tarefa. E quanto a nós mesmos, nós estamos no momento da nossa boda, de fazer esse consórcio com Jesus. Mas precisamos usar do nosso próprio brilho, cuidar do nosso próprio vinho. O que é que eu estou ajuntando em mim e para mim? Por quê? Porque eu quero Jesus comigo. Um minuto, hein, Antônio? Esse é um trechinho de um texto do Palavras de Vida Eterna, o título é Amigos de Jesus. Cristo, porém, dispõe de amigos reais, que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que o século se lhe sobrepõe à crucificação. E esses amigos que existem no seio de todas as filosofias e crenças não se distinguem só por legendas exteriores, mas, acima de tudo, porque se associam com ele. Não importa a roupa, não importa o templo, não importa o ritual que se tenha, se eu toco o sininho, se eu boto música, se eu uso turbante, se eu acendo incenso, não importa. O que importa é que eu me associe com ele, com o ensinamento, em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando-lhe os ensinos. Então, quando nós compreendermos que o que importa é a lição, que o que importa é a ação do homem no mundo, nós vamos parar de brigar. Nós vamos parar de fazer guerras. Nós vamos parar de ocupar o espaço do outro. Mas, ao contrário, cada um com a sua riqueza, com as suas capacidades e potencialidades, contribuírem para o equilíbrio geral da humanidade. Porque oferecemos coisas diferentes, temos riquezas diferentes, recursos diferentes. Né? Então, eu achei muito lindo isso aqui. Aí colocamos ali vários, tem até mais símbolos que eu nem conheço, né? De religiões. Mas nem precisa ter religião. O que importa é nos unirmos a Jesus. Então, que cada um de nós possamos pensar, estamos no tempo de nossas bodas e vamos pensar por que eu quero me unir a Jesus. Muito obrigada. Fazer um ajuste aqui por causa da altura. Mas o tamanho externo não quer dizer o tamanho do espírito, não, hein? Tem que tomar cuidado com as exterioridades. Deixa eu dar uma notícia boa para vocês. Eu não sei de quando é o artigo, não lembro. Eu estava olhando hoje de tarde. Você estava falando sobre religião, né? Tem um artigo de um doutorando da PUC de São Paulo. Eu não me lembro da data. Eu vi o artigo hoje, estava, preparando um estudo. E estou entendendo que ele fez estatísticas. Está aumentando a religiosidade, mas não os adeptos a religiões. Então, ou seja, a coisa está acontecendo. E a gente tem muita dificuldade assim, mas não conheço ninguém que Jesus mudou. Quem assim, né?
Alguém aqui conhece, vocês lembram do filme chamado Ben-Hur? Clássico, né? Ben-Hur. Né? Ben-Hur. Esse filme é uma ficção onde cita algumas situações de Jesus e o escritor era um militar americano. Ateu até o último fio do cabelo. E ele saiu numa missão assim, que eu vou provar que Jesus não existe. Vou provar que Jesus não existe. Ele saiu fazendo vários estudos. E ele chegou à conclusão seguinte: existia. Não só existiu, como mudou ele. E ele fez o filme Ben-Hur. Então, quando vocês assistirem aquele filme, assistam a expressão emocional de um homem em que Jesus mudou. É fato. Vale a pena. Charlton Heston. Vale a pena. Então, assim, é uma obra ficcional. Vocês vão ver ali que tem partes da história de Jesus muito impactantes, porque ele tira o estímulo da obra é do Evangelho, e ele, ao contrário do que ele era, ele vira um grande defensor de Jesus. Então, contribuindo com a companheira aqui, esse casou com Jesus. Só para dizer o seguinte, existe. É muito difícil a gente assim, mas eu não conheço ninguém. A sociedade está cheia de pessoas que casaram com Jesus. Muita gente. Só que quem casa com Jesus não tem aliança, não mostra aliança no dedo, ninguém sabe. Nem precisa saber. Porque a gente casa com Jesus na presença do altar do coração. Ninguém vê, a gente sabe. A gente sabe. Mas só para a gente ter uma ideia é o seguinte, as coisas existem. Estão aí. Basta a gente querer ver. Bom, hoje o aviso hoje é muito complicado. Eu chamei a dona do aviso para dar, tá bom? Márcia, você pode dar o nosso aviso de hoje, por favor? Bom, pessoal, o aviso principal de hoje é sobre o nosso estudo do Carnaval, né? Há mais de 20 anos, né? Mais de 30, eu acho, que a gente faz esse estudo aqui na casa. Ele dura os 4 dias, né? E esse ano o livro estudado vai ser Amor e Ódio, né? Da Ivone Pereira. O estudo começa dia 10, é sábado, às 9 horas da manhã. E tem a pausa do cafezinho, depois tem a pausa para o almoço. E às 15 horas as pessoas voltam para fazer a segunda parte do estudo. Isso no sábado, no domingo, na segunda e termina na terça-feira, às 18 horas. Informações com a nossa amiga Moema. Ali na porta a gente colocou um cartazinho, né? Tem o telefone dela, tudo direitinho, e na vinheta está rodando e nas nossas redes sociais. E quem não tiver o livro, quiser participar do estudo e quiser adquirir o livro, é só falar com a nossa amiga Tânia, que é a livreira da casa, né? Que é o livro Amor e Ódio, da Ivone Pereira, e as encomendas só podem ser feitas até o dia 29 de janeiro, que é para dar tempo de chegar, né? Porque se comprar depois do dia 29, ele vai chegar depois do Carnaval. Então, vocês vão ler em casa, mas não durante o estudo, tá bom? Então, a gente faz esse convite, que esse estudo, ele é feito esses anos todos no intuito de ajudar a espiritualidade com vibrações positivas nesse período tão conturbado da sociedade, né? Onde tantos desregramentos, tantas coisas acontecem e os espíritos contam com as vibrações de amor e de fraternidade que são geradas durante os estudos nas várias casas espíritas, assim como na Comerge, que é o encontro das mocidades espíritas, né, que acontecem no Rio de Janeiro e em outros polos, tá bom? Então, quem tiver interesse, tá ali o cartazinho. Pode encomendar a Tânia pelo WhatsApp, tá ali o telefonezinho dela também ali no cartaz, tá bom? É só isso. Boa noite. Muita coisa para falar, é isso mesmo. Gente, só para lembrar o seguinte, nós vamos fazer a nossa prece agora de encerramento. E lembra, olha só, pior que hoje eu esqueci mesmo. Pergunta que não quer calar.
Quem nos visita hoje pela primeira vez? Algum espírito levantou a mão, mas eu não vejo, então, de qualquer jeito, sejam todos bem-vindos, né? Quem não viu, tá bom? Então, lembrando, nós vamos fazer a nossa prece final, e quem quiser para tomar o passe, é só ficar no seu lugar, ou então para ali que a gente vai organizar a fila para chamar vocês para o passe, tá bom? Eu vou pedir a nossa companheira Carla para fazer a prece final, por favor. Obrigado. Então vamos, amigos, acalmar os nossos corações, aquele altar em que Jesus quer fazer morada. Vamos pacificar o nosso templo interno e abandonado, a nossa mente, e entregá-lo a Jesus. Mestre querido, somos gratos sempre por adentrar essa casa onde o Senhor faz morada. Agradecer pela nossa palestrante, que sempre com sua voz cariciosa nos dulcifica o coração e nos eleva o pensamento. Por que, Jesus, precisamos de Ti? Por que ainda, Jesus, somos aqueles que vivemos convidando e o expulsando de nossas vidas? Mas hoje, Jesus, te rogamos, fica conosco. Acaricia os nossos cabelos, carregando tantas dificuldades, tantos problemas, tantas questões que construímos por vidas afora e que fazem morada na nossa casa mental. Beija-nos, Senhor, a fronte dolorida, a fronte que traz tantas dificuldades com o semelhante, conosco mesmo. Pacifica nossa mente, clarifica nossas ideias. Dulcifica-nos, Senhor, com a Tua voz amorosa, a nos dizer: prossegue, irmão, porque precisamos ouvir de Ti, Senhor, porque somos crianças espirituais, que aguardamos sempre e sempre a Tua voz a nos dizer: continua, irmão, Tu podes. Queremos, Senhor Jesus, abraçar-te naquele abraço carinhoso daqueles que se amam e sentirmos, Senhor, por Ti amados. Um amor que transcende e que somente em Ti encontramos. E quando assim abraçados a Ti estamos, conseguimos, Senhor, vislumbrar o Pai eterno. Dai-nos, Senhor, as Suas mãos, aquelas mãos calejadas que vieram nos ensinar tantas coisas belas, tantas coisas inolvidáveis. Dai-nos a Sua mão e nos ajuda, Senhor, a prosseguir servindo-Te e servindo ao Pai, auxiliando os desvalidos do mundo, aqueles a quem o Senhor nos conclama sempre a auxiliar. Dai-nos, Senhor, a força e a vontade de caminhar pregando as Suas palavras, que é o Evangelho de nosso Criador. E assim, Senhor Jesus, vamos aos poucos, fazendo a limpeza interna e cada vez mais preparando essa festa, para que um dia possamos, assim como grandes apóstolos de todos, dizer: não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Porque de agora em diante, eu vivo junto de Ti. Graças a Deus e que assim possa ser.